Oi, bom dia. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 10 de setembro de 2020 e estamos aqui para mais um devocional, pela graça de Deus. Muito contente pela oportunidade, sempre muito bom poder compartilhar e ter um tempo aqui com os irmãos. Ah, então começar aqui. Eu tenho separado um texto que está em 1 Reis 18. É o capítulo todo, porém não vai dar para ler todo ele, mas uma história desafiadora na vida de Elias. E eu espero de coração que o seu dia hoje seja desafiado com essa palavra. Vamos orar para começar? Deus de amor, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o dia já começou e certamente as suas misericórdias se renovaram e é por isso que estamos aqui. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela salvação em Cristo, ó Pai, que nos conduz e nos traz desafios e que só é capaz de passarmos por eles, Senhor, quando estamos com o Senhor. Muito obrigado por isso, pelo que o Senhor é, porque o Senhor não falha. E a nossa gratidão, ó Pai, a gente ora em nome de Jesus. Amém. Ok, o texto de hoje vai narrar a história de Elias num episódio muito peculiar, muito conhecido inclusive, e que vai destacar, entre outras aplicações, grandes aplicações, mas o destaque vai ser para a infalibilidade de Deus, o Deus que não falha, o Deus que não nos faz frustrar as expectativas. Eu espero, meu objetivo hoje é que a gente termine essa história engrandecendo a pessoa e a atitude do nosso Senhor Jesus Cristo, que em contrapartida encontra em nós, humanos, sujeitos ainda ao poder do pecado, a nossa incrível capacidade de falhar e frustrar pessoas. Então, antes de entrar na história de Elias, onde Deus se mostra perfeito e impecável, eu vou entrar na história do Márcio, que mais uma vez aqui vai mostrar como é fácil falhar e como é fácil frustrar expectativas. O episódio aconteceu alguns anos atrás, né? E mais uma vez é lá atrás e mais uma vez em acampamento. Acampamento Valquilândia, lá perto de Monteiro Lobato, e a gente está ali num grupo de jovens e adolescentes. Estamos no meio de uma programação de acampamento, tudo que você sabe sobre um acampamento. E no meu quarto era uma turminha assim meio quente, né? Uma galerinha ali, uns meninos, meninos, né? Meninos. Então estou falando aqui de Rafa Naves, eu estou falando de Totão, estou falando de Lipão, estou falando de Lucão, eu estou falando de Franco, menino Franco. Seu Matias até se emociona, menino Franco. E essa galerinha aí, eles tinham um ritual de quando alguém esquecia uma peça de roupa, a peça de roupa era levada lá para frente e era chamado perto de todo mundo que a roupa era perdida, alguém ia lá buscar a sua própria peça e, logicamente, na volta tomava uma vaia. E os meninos faziam um certo corredor e a pessoa passava por ali e levava um carinho dos meninos, né? E, logicamente, que os maiores da turma prevaleciam. Então, estou falando aqui de Lucão e de Menino Franco, os maiores que adoravam o corredorzinho para dar uma favorecida nos menorzinhos. E eu olhando tudo aquilo ali, o tio Márcio de olho nesses dois aí, pensei, vou dar um jeito nessa história, deixa comigo. Peguei uma peça de roupa do Lucão e uma peça de roupa do Franco da bolsa deles e coloquei no meio da pilha de roupas perdidas. E eram roupas que não tinha como negar que era deles, porque o Franco ostentava uma camisa do Barcelona que ele usou os 4 dias aquela camisa. Ninguém chegava perto dele, tão fedorento que estava, mas ele estava de Barcelona. Já o Lucão, não sei se está ouvindo aí, foi mal, mas vou ter que falar. Você mandou para o Lucão umas peças íntimas, umas cuecas. Sabe aquela cueca de acampamento que se perder, perdeu? Aliás, era para não voltar mesmo. Que estava meio manchada de quando
vai lavar e a roupa branca fica cor de rosa, não sei como é que chama o produto lá, e enfim, manchou de cor de rosa. E o Lucão foi usar, e pensa num cara desencanado, que ai de quem falasse com ele, né? Porque sempre foi estufadão, né? E aí todo mundo sabia que ele tinha uma cueca lá que tava com uma mancha cor de rosa. Peguei essas peças, botei no monte lá. Começou o ritual da noite, do pessoal chamar quem tinha perdido as coisas. E quem foi chamado? Lucão e Menino Franco. Os dois arregalaram o olho, tipo assim, como assim? Não perdi essa roupa. Mas foram, buscaram, passaram pelo corredor, né? E aí os tios aproveitaram para dar um carinho neles também. Beleza, feita a brincadeira, todo mundo riu, eu me senti, né? Missão cumprida, dei uma lição a esses garotos aí, pronto, tal. Vida que segue. Vida que segue? Na hora do culto, cadê os dois? Cadê o Lucão e o Franco? Os dois no quarto, aos prantos, chorando. Tipo, não fui eu que perdi. Fizeram isso pra mim, armaram pra mim. Irmãos, aí você pensa, você entrando no quarto, vendo lá o garoto chorando, e você fala, Lucão, cara, descobri quem fez isso, meu. Descobri, fica tranquilo, já sei quem foi. Ele, quem foi, Márcio, quem foi? Aí você olha bem no olho do cara e fala assim, cara, fui eu. Meu amigo, meu irmão, ele olha pra mim com aquela cara assim e fala, cara, você, justo você fez isso comigo. Meus irmãos, eu queria que ele fizesse, Márcio, vem cá, vamos sair no tapa, Márcio, brigasse comigo, me xingasse, enfim, partisse pra cima. Eu digo naquela época, porque se fosse hoje, Lucão, vamos conversar, senta, toma um chá, respira, calma, porque se hoje o meninão viesse pra cima de mim, acabava com o tiozinho numa muquetada, meu, que o homem tá grande. Mas irmãos, quando ele falou aquilo pra mim, rasgou meu coração. Pensa em como transmitir para alguém uma lição dura de que pessoas frustram pessoas. Eu passei essa mensagem para o Lucão. O Lucão tinha em mim uma expectativa de alguém, um conselheiro, o tio do quarto, o que pode contar, o que é meu parceiro, que é para me ajudar na hora da dificuldade. E esse cara trai a confiança dele e faz uma exposição geral para o acampamento, pegando uma roupa dele sem permissão. Olha o grau de decepção que eu causei para esse garoto. E aquele olhar dele de Marcião, justo você, até hoje eu carrego. E é uma lição para mim até hoje. Logicamente pedi perdão, ele me perdoou, foi cicatrizado e temos hoje um ótimo relacionamento e estamos caminhando. Mas irmãos, desde que entrou o pecado no mundo e aconteceram os relacionamentos de pessoas, pessoas frustraram pessoas. E nós temos na Bíblia aqui uma série de pessoas e personagens que frustraram outras pessoas, que frustraram a Deus, que frustraram o sistema, frustraram a igreja. Eu posso falar aqui de Jacó, quando ele quis enganar o próprio pai por conta da primogenitura. Depois mesmo Jacó, ele é enganado pelo sogro. Eu posso citar aqui as maracutaias, a manipulação de Davi para conseguir o que ele queria. O próprio Elias, que a gente vai falar aqui, que depois do grande episódio de hoje, ele teve uma reação muito covarde, pensamento suicida, depois de um grande evento que a gente vai falar hoje aqui. Para o Novo Testamento, vamos falar de Pedro, vamos falar de Judas, do jovem rico que não abriu mão de suas coisas para seguir Jesus. Enfim, sempre houve frustrações, expectativas. Quanto maior elas forem, maior é a decepção ou maior é a satisfação. E a nós, humanos, estamos sempre
com potencial imenso de gerar grandes frustrações. Ao contrário do nosso Deus, que não frustra e não falha. Vamos para o texto de hoje, de 1 Reis 18. Eu vou caminhar aqui no contexto e depois eu vou ler alguns versículos pontuais para a gente caminhar na nossa história aqui. O contexto, Israel sob o comando do rei Acabe e sua esposa Jezabel. Uma época muito terrível do povo, em que a idolatria estava instalada no meio do povo. Baal era adorado, ele tinha seus deuses, os seus servos, seus ídolos, seus deuses. E o povo de Deus, o povo com toda a história peculiar deles, estavam completamente balançados, sem saber para onde seguir. A idolatria infiltrou no meio do povo. E a luta dos remanescentes profetas era resgatar o povo de Deus da idolatria daquele momento. E Deus chama Elias para uma missão. E Deus chama Elias para planejar um evento com o propósito de demonstrar quem era Deus e quem era Baal. E para o povo se lembrar de quem é capaz de não frustrar expectativas. Então Deus chama Elias para essa missão. Elias estava sendo procurado, né? O rei Acabe queria matar Elias. Esse é o ponto, queria matar Elias. E Elias manda um recado para o rei e fala: eu vou te encontrar hoje e eu tenho algo para conversar com você. No texto aqui de 1 Reis 18, no versículo 15, vamos ler aqui? Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Continua no texto aqui no versículo 16. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, o perturbador de Israel? Seguindo aqui, a gente vai caminhar no texto aqui e você vai perceber que Elias, ele começa a tomar atitudes e ele começa a conduzir a conversa e ele leva para um desafio, ele faz um planejamento de um grande evento onde toda a expectativa dele, toda a confiança dele estava no Senhor nosso Deus. Então ele tinha a garantia de que não seria frustrado os seus planos, porque vinha de Deus a garantia. E olha só o que Elias corajosamente propõe para o rei Acabe. Versículo 19. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Ele chamou para um evento, chamou todos os profetas de Baal. Os outros profetas também vieram. E fez ali uma grande reunião. Pensa, a diretoria, os reis, os profetas de Baal e o povo, todo mundo reunido no Monte Carmelo. E ali, ao propor o desafio, Elias dá uma chamada no povo. Ele aproveitou a situação ali, ele tinha um auditório, um público-alvo ali, dando sopa para ele. Ele não perdeu a oportunidade. Olha o que ele fala aqui, no versículo 21. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga Baal. Olha só, Elias, até quando vão ficar folha no vento? Bate um vento, é Baal. Bate um vento, é Deus. O nosso Deus não aceita essa divisão de atenção, essa divisão de adoração. E Elias fala: olha, se você acha que é Baal, então vai. Se é Deus, então fica.
E o povo ficou em silêncio, diz o resto do versículo. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias, ele propõe um desafio. Ele fala, olha, profetas de Baal, peguem um cordeiro e preparem como se fosse assar esse cordeiro. Eu vou pegar um cordeiro e vou preparar como se eu fosse assar esse cordeiro. Mas ninguém vai colocar fogo. Vamos invocar os nossos deuses. Eu invoco o meu Deus e vocês invocam Baal. O Deus que colocar o fogo no sacrifício e assar o cordeirinho é Deus. Está feito? O povo, os profetas de Baal e o próprio Reacabe achou interessante e foi para o desafio. Então ele falou assim, bom, vocês são no número maior, comecem com vocês, pode começar. E os profetas de Baal prepararam o cordeiro, prepararam o altar e começaram a invocar Baal para que pusesse fogo no sacrifício deles. Olha como o texto caminha aqui. Versículo 25. Então Elias disse aos profetas de Baal, comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam, ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. De manhã até meio-dia ficaram invocando a Baal. Irmãos, é muito tempo de invocação. Tinha que ter muita garganta ali. Tinha que ter muita perna boa para dançar. E o texto fala, olha aqui que preciosidade do texto aqui. Eu me vejo nisso. Eu não sei porquê, mas eu me vejo nisso. Por volta de meio-dia, Elias começou a zombar deles. Elias começou a falar assim, eu acho que vocês precisam gritar mais alto. Vocês estão invocando, mas talvez está baixo. É o texto aqui, ó. Versículo 27. Sem dúvida, Baal é um Deus. Olha a ironia de Elias. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Talvez esteja viajando ou dormindo e tem que ser acordado. Irmãos, Elias, ele estava aqui mexendo com todos os profetas, sabendo que depois ele teria que fazer a parte dele e contaria com Deus, concluindo o sacrifício. Olha o tamanho da expectativa que Elias criou. Não eram poucas pessoas, não. 450 de Baal, mais 400 de Azerá. Fora a diretoria e fora o povo. E Elias, vamos? O texto diz que eles ficaram o dia todo, até o fim do dia, e começaram a ter até alucinações, e ficaram assim, perderam o sentido e começavam a se cortar. Perdeu totalmente o controle da situação. E imagina se desceu fogo? Imagina se Baal fez alguma coisa? Nada foi feito. Nada foi feito. Aí Elias começa. Versículo 30, então Elias disse ao povo, venham aqui. Todos se reuniram em volta dele enquanto consertava o altar que o Senhor havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse, teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Agora é a vez de Elias. Os profetas de Baal fizeram o ritual deles, chamaram por Baal e o fogo não veio. Elias agora faz a parte dele, com todo o ritual, com todo um significado aqui do texto, que levaria um bom tempo para falar sobre isso. E ele faz o altar dele e vai para a parte dele. Imagina o grau de expectativa que Elias criou no coração do povo, no coração do rei e no coração dos profetas de Baal.
Versículo 36, na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou o teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para si. Versículo 38. Olha como termina essa história no versículo 38. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em chão e gritaram: O Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! Havia alguma chance do Senhor falhar? Havia alguma chance do novilho ficar seco, sem o fogo? Havia alguma chance do nome do Senhor ser envergonhado? Havia alguma chance disso acontecer? Não, não havia. Porque Deus não falha. Deus não erra. Deus não deixa ninguém na mão. Com Deus, nós podemos criar todas as expectativas do mais alto grau. Porque a vontade dele vai prevalecer sempre. E quando a vontade dele precisa ser colocada, precisa acontecer, os milagres acontecem. Os milagres surgem. Milagres que Elias trouxe do fogo descer do céu e queimar o novilho. O milagre que hoje acontece é a transformação no coração de pessoas. É a cura do pecado. Os milagres que hoje acontecem são transformações de vida, é santificação, é conversão de vidas. Toda vez que a gente coloca expectativas na pessoa do Senhor, no reino do Senhor, nós não temos frustrações. Quando é com homens, você é capaz de ouvir de alguém: puxa, Marcião, justo você. Puxa vida, não esperava isso de você. Quando é com Deus, esse risco não existe. Então, antes que o irmão seja tentado a fazer uma lista de pessoas que te frustraram, eu peço que não pense nisso. Eu peço que você olhe para Deus, que é o capaz de não te frustrar. E se ainda assim essa lista martelar a tua cabeça, eu te desafio a fazer uma lista das pessoas para você lembrar que existe uma outra ponta nessa história. E que isso evidencia a nossa natureza falha, pecaminosa, limitada e que frustra pessoas. E que vai levar as duas pontas de quem foi frustrado e de quem frustrou a entender que só Deus é capaz de fazer como essa de Elias, e como a minha e como a sua. E sabe qual é o desfecho dessa história aqui? Então Elias ordenou, versículo 40, prendam todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. O povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quizon, e ali os matou. Irmãos, Deus conclui a obra. Deus não deixa nada sem acabar. Deus sempre vai ficar evidenciado de que Ele é Deus. Nada pode conter Deus. E que o texto de hoje seja uma verdade que queime nossos corações. E que você se sinta desafiado, se sinta empolgado, e que os seus planejamentos sejam sempre em função daquilo que Deus quer para você. E que seus olhos, seu foco mirem sempre no Senhor. Porque além de não frustrar, ninguém mais pode te amar do que Ele. Ele fez isso com Elias. Eu também posso trazer aqui uma série de exemplos de pessoas que
experimentaram Deus. Mas é para os dias de hoje também. Na nossa realidade, no nosso contexto, nos nossos relacionamentos, nos nossos planos e projetos. Que Deus faça parte de todos eles e que assim nós experimentemos do Senhor como Elias fez. Vamos orar? Pai de amor, nós reconhecemos a Tua grandeza e o Teu tamanho, ó Pai, de modo que a gente nem pode medir, Senhor. Mas o Senhor nos dá pequenas demonstrações do Seu poder, da Sua infalibilidade, que nos faz, ó Pai, realmente não ter dúvida de quem o Senhor é. Que essas verdades, ó Pai, possam queimar nossos corações a cada projeto, a cada passo, a cada atitude, para que experimentemos mais do Senhor e assim nos relacionemos melhor com o Senhor. E isso, ó Pai, palavra atrás, histórias como essa, que como pessoas se satisfizeram por estar andando junto do Senhor. Que isso seja um convite para nós nos dias de hoje. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um bom dia. Que Deus abençoe todos vocês. E nós nos vemos em algum momento aí. Fiquem com Deus.